Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje sobre prisão preventiva. Prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória, prisão cautelar ou prisão processual, que está prevista no Código de Processo Penal, né? Extremamente importante para seu concurso da PJC, Polícia Judiciária Civil, ou Tribunal de Justiça, Ministério Público, seja como servidor do Poder Judiciário, do Ministério Público, promotor, juiz. Senhores, qualquer concurso onde caia prisões, tá? Prisão preventiva é extremamente interessante. Nosso tema de hoje, prisão preventiva. Os senhores já estudaram a prisão em flagrante, né? Que nós batemos em ponto por ponto da prisão em flagrante. É extremamente interessante você fazer muito exercício sobre essas espécies de prisões, porque o examinador faz uma comparação entre o flagrante, entre preventiva, entre temporária, tá ok? Você não pode errar questão de prisão preventiva, porque é um assunto gostoso, é um assunto tranquilo de ser assimilado. Prisão preventiva, conceito e momento de decretação. Como eu disse aos senhores, a prisão preventiva ela está prevista no Código de Processo Penal, diferentemente da prisão temporária, que é o nosso próximo assunto. A prisão temporária está prevista numa lei especial. Você não encontra prisão temporária no Código de Processo Penal, mas sim numa lei especial que nós trataremos em momento oportuno. A prisão preventiva, que está prevista no Código de Processo Penal, né? Ela, sobre o conceito, o que é, tá? O que é uma prisão preventiva? É uma prisão cautelar, é uma prisão provisória, é uma prisão processual, decretada pelo Poder Judiciário, pelo juiz, em qualquer fase da persecução penal, desde que não tenha o trânsito em julgado da sentença condenatória. Opa, é a prisão provisória decretada em qualquer fase da persecução penal. Ou seja, pessoal, quando se fala em prisão preventiva, você vai pensar, ó, fase do inquérito e fase da ação penal, que é a fase do processo. Não é isso? Né? Fase do inquérito e fase do processo. Prisão preventiva, conceito, é a prisão cautelar decretada em qualquer fase da persecução criminal, da persecução penal. Ah, então aqui você já mata uma questão. É possível a prisão preventiva somente na fase da ação penal. Falso, falso. A prisão preventiva pode ser tanto na fase do inquérito, quanto na fase do processo. Entendeu? Agora, só não pode ter prisão preventiva, evidentemente, depois do trânsito em julgado, porque aí já entra a fase da execução da pena. E na execução da pena não é preventiva, já é uma prisão definitiva, já é uma prisão pena, já é uma prisão para executar aquilo que foi fixado muito bem, numa sentença. Ora, o sujeito foi condenado por uma sentença. O juiz decretou a prisão preventiva dele. Pode, professor? Pode, porque ainda não transitou em julgado. Agora, transitou em julgado, ou seja, teve oportunidade de explorar todos os recursos, não há mais recurso a ser explorado, a prisão é prisão para executar a pena. Muito bem, prisão preventiva pode ser tanto na fase do inquérito, quanto na fase do processo. Momento da decretação, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em qualquer fase. Não vamos cair nessa pegadinha de que sobre a prisão preventiva indica a alternativa correta. Tal espécie de prisão só é possível na fase da ação penal. Falso. Tal espécie de prisão só é possível na fase do inquérito policial. Falso. Tal espécie de prisão é possível em qualquer fase da persecução, menos na fase da execução. Muito bem, fazendo uma ponte com a prisão temporária. A prisão temporária só é possível na fase do
inquérito. A prisão temporária só é possível na fase do inquérito policial. A prisão preventiva nas duas fases. A prisão temporária só na primeira fase. Pronto. Sobre a prisão temporária e a prisão preventiva, indique a alternativa correta, letra A. É possível a prisão temporária e a prisão preventiva em qualquer fase da persecução. Falso. Resposta correta será: a prisão temporária é possível na fase do inquérito apenas e a prisão preventiva em qualquer fase da persecução penal. Tranquilo, pessoal? Ok? Tá? E esse tipo de prisão é que nós estudaremos. Ô, professor, por que às vezes fala em provisória? Prisão preventiva e prisão provisória é a mesma coisa? Porque às vezes eu vejo o pessoal falando, até mesmo eu me equivoco, prisão preventiva, prisão provisória. Que trem é esse, professor? É o seguinte, pessoal, é questão de gênero e espécie. Ó, quando se fala, ó, para você não mais esquecer, ó, prisão, a prisão ou ela vai ser provisória, ou ela vai ser definitiva. Quando que a prisão vai ser definitiva? Quando estiver na fase da execução da pena. Não está mais na fase do inquérito policial. Não está mais na fase do processo. Não, já passou esta fase. Já passou esta fase. Está na fase de executar a pena. Na fase da execução. A prisão que ocorre nesta fase não é uma prisão provisória, é uma prisão definitiva. Por que definitiva? Porque agora não tem mais o que se discutir. Aqui tem sim o que se discutir. O juiz prende o marciano numa prisão ou, né, em qualquer, por exemplo, uma prisão preventiva, e pode ser que na discussão do processo eu seja absolvido. Daí provisória. A prisão provisória, ela será a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Essas três espécies de prisão constituem prisão provisória, que não, para diferenciar da definitiva. Quem está preso preventivamente não está cumprindo pena. Ele está preso provisório. Ah, professor, então você está dizendo que a prisão preventiva é uma prisão provisória, que a prisão temporária é uma prisão provisória, que a prisão em flagrante é uma prisão provisória. Claro! Então, vocês viram um aluno falando assim, Marciano, a prisão provisória, ela diferencia da prisão preventiva? Eu disse, não, irmãozinho, a prisão provisória é a prisão preventiva. A prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória. Se alguém perguntar para você assim, ó, você sabia que o Marciano está preso provisoriamente? Você vai perguntar para ele assim, mas em que tipo de prisão ele está? Ele está numa temporária? Ele está numa preventiva? Ou ele foi preso em flagrante? Não sei, só sei que eu li na imprensa que ele está preso provisoriamente. Sim, mas nós precisamos saber, né? Precisamos saber em que espécie que tem. Eu sempre falo o seguinte, sua casa, né? Vamos imaginar uma casa. A casa é o gênero, né? A casa é o gênero, a provisória é o gênero, mas lá tem quarto, tem sala, tem cozinha, né? Mas tudo faz parte da casa. Tudo isso aqui faz parte da prisão provisória. O flagrante, a preventiva e a temporária. Ora, fulano está preso, é a mesma coisa eu conversando com você, ó. Você sabia que fulano está preso provisoriamente? Aí você fala para mim, não, ele não está preso provisório, ele está preso temporário. Sim, mas a temporária é provisória, irmão. A temporária é provisória. Entendeu? Então, cuidado, ó. Prisão provisória pode ser tanto flagrante, quanto preventiva e temporária. E da mesma forma que essa espécie de prisão recebe o nome de cautelar e recebe o nome de processual. Prisão provisória, prisão cautelar ou prisão processual são essas aqui, ó. Entendeu? Sobre a prisão cautelar, indique a alternativa correta. Ele pode perguntar qualquer espécie de prisão provisória. Provisória, Marciano, é sinônimo de cautelar, que é sinônimo de processual. Aí, muito bem. Fechou esse ponto. Isso mesmo, tá bom?
Tá? A prisão preventiva, ela é uma espécie de prisão provisória prevista no Código de Processo Penal, que pode ser decretada pela autoridade judiciária e policial, tá certo? Falso, a autoridade policial não pode decretar prisão preventiva. Ele pode, ela pode, o delegado pode pedir ao juiz. Por quê? Porque faz parte, inclusive, do conceito, olha só. É a prisão cautelar, também chamada de provisória ou processual, decretada pelo juiz. Faltou aqui o pelo, ó. Decretada pelo juiz, em qualquer fase da persecução penal. Digo, tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo. Antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, prisão preventiva, né? É isso, tanto no inquérito quanto no processo. Falamos então, senhores, para não enrolar mais você, o conceito e o momento da decretação. Claro que eu vou voltar nos artigos para você, tá? Olha aqui, artigo 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo, em qualquer fase da persecução. O que é investigação policial? Inquérito policial. O que é processo? Ação penal. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz. Não está dizendo que é decretada pelo delegado, decretada pelo juiz. De ofício, se no curso da ação penal. De ofício, se no curso da ação penal. Ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Cuidado com isso aí. Olha só, em 2012, 2011, teve a lei 12.403, 2011, 2012, me falhou a memória agora, mas acho que é 12.403 de 2011. Senhores, teve uma alteração no que tange à prisão preventiva. Medidas cautelares, inclusive a prisão preventiva teve alteração. E a alteração é a seguinte, vamos perguntar para você, na PJC, Ministério Público, ou qualquer concurso, se o juiz pode, porque nós acabamos de falar que é possível a prisão preventiva, tanto na fase do inquérito policial, quanto na fase do processo. Agora vem a pergunta, é possível a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício em qualquer fase? Não. O que é decretar de ofício? Decretar de ofício é decretar por conta própria. Você é juiz que está me assistindo. Olha o exemplo, ó. Você é juiz que está me assistindo. Você está olhando um inquérito policial. Inquérito policial é nesta fase. Não tem processo ainda. Só tem inquérito policial. Você está lendo o inquérito policial. Aí você fala, para aí, ó. Aqui tem um motivo de prisão preventiva. O cara está dizendo que vai fugir do país. O investigado está dizendo que vai fugir do país. Está claro aqui no depoimento dele. Ele deu um depoimento na delegacia e, ao ser questionado sobre o endereço, ele disse, atualmente eu moro na rua tal, bairro tal, cidade tal, vírgula. Mas eu vou mudar do Brasil. Ah, você vai mudar do Brasil sem endereço certo no exterior. Ah, então você vai fugir do Brasil para futuramente não executar a pena, se vier a ser condenado. É um motivo de prisão preventiva. Você está lendo isso, o inquérito. Você, juiz, pode decretar a prisão preventiva sem ninguém pedir, digo, sem o delegado pedir e sem o Ministério Público pedir, ou sem a vítima pedir? Não pode. Por quê? Porque com a alteração, pode decretar prisão preventiva por conta própria, você, juiz, pode decretar de ofício, somente se já estiver na fase da ação penal. Entendeu isso? Os caras vêm explorando muito isso no concurso, tá? Para esclarecer melhor ainda. Mas você acabou de falar, Marciano, que é possível prisão preventiva tanto na fase do inquérito, quanto na fase do processo. Agora você vem dizendo que só na fase do processo. Não é assim. É possível prisão preventiva aqui e também aqui. Agora, de ofício. O que é prisão preventiva de ofício? Ô juiz, ninguém pediu e você, por conta própria, vai decretar a prisão. Sim. É possível somente nesta fase, se já existir ação penal. Por exemplo,
Ó, você está lendo o inquérito policial, viu que tem motivo da prisão. Você pode decretar, juiz? Não posso, porque só está na fase do inquérito policial. Agora vamos avançar mais um pouco. O inquérito policial terminou, foi para o Ministério Público ofereceu denúncia e abriu o processo. Abriu ação penal, instaurou ação penal. Beleza? Beleza. Você, juiz, agora estudando o processo, não mais o inquérito, já tem ação penal, você viu que o réu Marciano Xavier está numa hipótese de prisão, porque o réu Marciano Xavier falou que vai fugir, porque o réu Marciano Xavier está ameaçando testemunha. Você, juiz, fala, opa, eu vou decretar a prisão preventiva desse réu. Opa, mas alguém pediu, juiz? Não, mas eu vou decretar de ofício, porque agora está na fase do processo. Moral da história, senhores, ó, para decretar uma prisão preventiva, né, que nós sabemos que pode ser em qualquer fase, nós vamos fazer assim, ó, faz o quadrinho aí na sua casa, ó, decretação. Ó, decretação, se for na fase do IP, ô juiz, se for na fase do IP, você pode decretar se tiver pedido, ou seja, requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, do delegado, ou, né, se a vítima requerer, ou seja, o querelante. Opa! E eu não posso decretar de ofício? Não, de ofício nem pensar na fase do inquérito policial. De ofício não pode na fase do inquérito policial. Então é possível a prisão preventiva na fase do inquérito policial, desde que o promotor peça, ou o delegado peça, ou o querelante peça. Por exemplo, numa ação penal privada. Somente isso. Se não teve pedido do Ministério Público, se não teve pedido do delegado, se não teve pedido da vítima, né, o querelante, o que tem o juiz a ver com a prisão, se não está na fase do processo? Entendeu? Agora, a decretação, quando ocorrer na fase da ação penal, poderá ser, ó, de ofício. De ofício pode, de ofício pode, desde que esteja na fase da ação penal. Agora, pode também, na fase da ação penal, o Ministério Público requerer a decretação. Cuidado com a pegadinha. Não estou dizendo que o Ministério Público vai decretar a prisão, porque decretação somente pelo juiz. Agora, o juiz tem que ser provocado na fase do inquérito policial. O juiz, na fase da ação penal, não precisa necessariamente ser provocado, porque ele pode agir de ofício, por conta própria. Ou então, agora você é promotor. Você é promotor, ficou sabendo que o réu está numa situação que autoriza a prisão preventiva. Você, promotor, vai pedir ao juiz para que ele decreta. Então, né, na ação penal, o Ministério Público pode pedir, Ministério Público pode pedir tanto no inquérito quanto no processo. Na fase da ação penal, pode também, senhores, o assistente da acusação. Né? O assistente da acusação é aquele, por exemplo, se eu roubar você que está me assistindo, é um direito seu, depois que instaurar o processo, você ajudar o Ministério Público, intervir diretamente como assistente, ajudante do Ministério Público. Você vai contratar um advogado para ajudar o Ministério Público. Você, assistente da acusação, tem legitimidade para pedir a prisão, não para decretar, para pedir a prisão, entendeu? E também pode o querelante. O querelante também pode pedir a prisão do sujeito na fase da ação penal, tá certo? O querelante pode aqui, evidentemente. Juiz pode de ofício somente na fase da ação penal. Senhores, sobre a prisão preventiva, indique a alternativa correta. Letra A. É possível a decretação da prisão preventiva, de ofício, em qualquer fase da persecução criminal.
Muito bem, falso, porque na fase do inquérito não pode de ofício. Letra B. Segundo a nova sistemática processual, só é possível a prisão preventiva na fase da ação penal. Que mentira é essa? Falso. É possível tanto aqui quanto aqui. Então, falso. Letra C. Tá? Em hipótese alguma, poderá ser decretada a prisão preventiva de ofício pelo juiz. Falso, porque pode na hipótese da ação penal. Letra D. É possível a decretação da prisão preventiva, tá? De ofício, vírgula, se na fase da ação penal, ou mediante representação da autoridade policial, requerimento do Ministério Público, requerimento da assistente da acusação, querelado perito. Essa é a resposta correta. De ofício somente na fase da ação penal, tá? Claro que os senhores, né, que quer passar no seu concurso, vai arrebentar de fazer exercício e você vai ver que tem centenas, né, de exercício questionando este tópico. Que tópico? Olha só, é possível é possível decretação da prisão preventiva de ofício em qualquer momento? Não, só no momento da ação penal, tá? Olha aqui o artigo então, olha aqui, ó. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, de ofício, se já instaurada a ação penal, de ofício, se estiver na fase do processo, ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante, que é a vítima numa ação penal privada, ou do assistente somente na fase da ação penal, porque não existe assistente na fase do inquérito policial, ou por representação da autoridade policial. Tá bom? Muito bem. Pressupostos da prisão preventiva. Opa, tudo bem, professor, que agora eu já sei o conceito, já sei o momento de decretação. Para decretar a prisão preventiva, professor, fica na discricionariedade do juiz e fala, não, para esse eu vou decretar, para esse eu não vou. Como é que é? Não. Para decretar uma prisão preventiva, tem que preencher os requisitos, né? A lei, o artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, ele vai listar os requisitos da prisão preventiva. O primeiro grupo de requisito é denominado de pressupostos. Mas pressupostos são requisitos? São. Né? Não fica na discricionariedade do juiz decretar, não, para esse não vou, para aquele eu vou. Não, tem que preencher os pressupostos. Quais são os pressupostos? 2. Primeiro, prova da existência da infração penal. É o primeiro requisito para uma prisão preventiva. É ter a prova da existência da infração penal. O que é isso, professor? Olha essa palavra aqui, prova, existência. Prova nada mais é do que o juízo de certeza. Senhores, tem certeza que o crime existiu? Tem certeza que a infração penal existiu? Esta existência é como se falar, será que existiu a materialidade desse crime investigado ou processado? Materialidade é a existência do fato. E não quero nem saber quem praticou. Eu quero saber assim, será que existiu? O exemplo que eu mais uso, tá? Nos cursos é a questão do homicídio, pessoal. É o melhor que tem para você gravar. Olha só. Imagine que você está numa festa comigo. E nós travamos uma discussão. E você fala assim, Marciano, eu vou te matar. Tá bom? Você vai ver, eu vou te matar. Eu vou te matar, você vai ver. Tá bom. E acaba a discussão, 3 pessoas presenciam essa ameaça. Tá certo? Imagina que isso foi numa quarta, quinta-feira. No sábado eu desapareço. Sumi da cidade. Chegou nos ouvidos dos meus familiares essa informação de que você me ameaçou 4, 5 dias antes. A primeira providência da minha família é procurar o quê?
autoridade policial para fazer um boletim de ocorrência. Estou aqui, delegado, porque, né, o Marciano Xavier, ele desapareceu, tá certo? Ele provavelmente está morto, não sei, está desaparecido. E o que é pior, ele foi ameaçado uns 4, 5 dias por um cara que, inclusive, é considerado perigoso aqui na cidade. Você me ameaçou. Muito bem. O delegado vai instaurar inquérito policial para investigar o suposto homicídio contra a pessoa do Marciano, que está desaparecido. Será que tem prova? Será que tem certeza da materialidade do crime de homicídio? Ou será que o Marciano, viajou, foi para outra cidade, ficou com medo, foi para algum lugar para baixar a poeira? Não tem certeza. Pode ser que a suposta vítima esteja viva. Como é que vai, então, diz o artigo 312, não tem como instaurar, não tem como decretar a prisão preventiva. Instaura-se o inquérito, mas decretar a prisão preventiva, não tem certeza da existência da infração penal, homicídio, porque desaparecimento não significa que o cara morreu. Senhores, tem que ter prova da existência da infração penal. Opa, professor, e eu te ameacei na quarta, na sexta encontrou seu corpo, professor. E o que é pior, professor, não fui eu, mas as pessoas estão falando, procuraram a delegacia e falou que pode ser eu, porque eu ameacei. Agora sim, senhora, olha o problema que você causou para você. Pode até não ser você, mas o primeiro requisito já fechou. Tem prova da existência da infração penal? Tem, achou o corpo do cara. Tem certeza da materialidade? Tem, achou o corpo do cara. Você pode ficar preocupado, irmão. Assim. Você pode ficar preocupado porque a prisão preventiva, ela já está começando a fechar o cerco já está começando a ser preenchidos os requisitos. O primeiro já foi. Tem prova da existência? Tem, porque agora ele não está desaparecido. Foi encontrado o corpo com perfuração. Olha só. Tá? Então, senhores, primeiro requisito, prova da existência da infração penal. Prova não é indício. Prova é um juízo de certeza. Existência da infração penal é a mesma coisa que falar existência da materialidade. Esse é o primeiro requisito chamado pressuposto da prisão preventiva. Como é pressupostos, então tem mais de um, não tem? Tem. O segundo pressuposto é indício suficiente de autoria. Indício suficiente de autoria. Opa! Olha aqui a diferença já. Indício, prova. Tá? Existência, autoria. Senhores, quanto... presta atenção. O crime... ele tem que ter existência e autoria. Existência é, será que aconteceu mesmo isso que o pessoal está falando? Aconteceu nada, rapaz. Esse cara sempre some da cidade e depois desaparece. Mas então não tem prova da infração penal. Será que aconteceu isso? Mas aconteceu, você não viu que foi encontrado o corpo? Pá! Está aqui, está provada a existência da infração penal. Tá certo? Agora, será quem matou o cara? Será quem praticou isso? Você já está falando da autoria. Senhores, quanto à autoria, o CPP não exige a certeza. Se nós falamos que isto aqui é certeza, a certeza é da existência. No que tange quem fez, quem praticou, não temos certeza. Mas tudo indica que foi o cara que ameaçou. Isso aqui é indício. Indício, senhores, não é certeza. Indício é um fato provado que leva a outro. No que tange a autoria, não precisa de certeza, basta indício. Agora, o indício tem que ser suficiente. Indício suficiente de autoria. Agora, pega o exemplo. Na quarta-feira, nós discutimos, você me ameaçou. Na sexta, encontro o corpo do Marciano. Na sexta, encontro o corpo. Meu irmão, as testemunhas compareceram na delegacia e falaram, eu vi ele ameaçando. Pode até não ser você, pode até não ter certeza, mas tudo indica que você executou
a ameaça. Indício suficiente. Indício suficiente significa, probabilidade de ser ele. Probabilidade, nós não temos certeza, que pode ser que alguém escutou a ameaça, falou que também não gostava de mim e acabou me matando e vai cair em cima de você. Pelo menos nesta fase, né, inicial, ou depois, lá no dia do júri, no dia do julgamento, você pode até provar a sua inocência. Mas para a prisão preventiva, não precisa ter certeza de quem foi, da autoria. Basta ter indício, agora não é qualquer indício. Tem que ser algo forte, tem que ser algo concreto. Eu vou te dar um exemplo, O cara ameaçou o outro. Eu vou te matar, beleza? E o ameaçado, ele tem um monte de gente que não gosta dele na cidade. Um monte. Porque o cara é chato, o cara é problema, não tem? Tem um monte de gente que com a morte dele soltou até fogos. Muito bem. Só porque o cara tem um monte de gente que não gosta dele, já vai pedir prisão preventiva de todo esse pessoal? Até porque, senhores, é comum. Ou você acha que todo mundo gosta de você? Ou você acha que todo mundo gosta de mim, entendeu? É certo que a maioria das pessoas me acha bonito, mas nem todo mundo gosta de mim, entendeu? É normal isso aí, porque é normal esse do ser humano. É normal. Ora, muito bem. Aí esse cara, né, que tem um monte de gente que não gosta dele na cidade, que soltou fogos com a morte dele, o delegado vai pedir a prisão dele, e o juiz vai decretar de todas as pessoas? Não, para aí, mas ninguém gosta, mas e daí? Mas teve um desses que ameaçou. Esse que ameaçou recebe esta palavra suficiente. Indício suficiente é uma probabilidade concreta, é uma probabilidade segura de ser ele o autor do fato. Probabilidade não é provas, não é certeza, mas tudo indica que sim. Tudo indica que seja ele. Pode até ser que lá no futuro ele prove que o Ministério Público não consiga concretizar a certeza sobre isso. Entendeu, pessoal? Muito bem. Se é assim, então vamos lá fazer uma pegadinha aqui e ver se você sai fora disso aqui. Sobre a prisão preventiva, indique a alternativa correta. Letra A. Né? Aí você pega uma questão lá. Sobre a prisão preventiva, indique a alternativa correta. Letra A. Para a decretação da prisão preventiva, é necessário a prova da existência da infração penal e de sua autoria. Está dizendo que tem que ter prova da existência e prova da autoria. Falso. Não precisa de prova da autoria. Quanto à autoria, basta indício, desde que ele seja suficiente. Letra B. Constitui pressupostos da prisão preventiva o indício suficiente da infração penal e a prova da sua autoria. Falso, eu inverti. Eu falei prova da autoria e indício suficiente da infração penal. Eu cruzei. Falso. Letra C. Constitui pressupostos da prisão preventiva a prova da existência da infração penal e indício de autoria. Faltou a palavra suficiente. Você vai nesta questão e coloca uma interrogação, porque olha só, ela está mais ou menos correta, porque está lá, letra C. Prova da existência do crime, ou prova da existência da infração penal, e indício de autoria. Mas a lei fala indício suficiente. Todos aqueles inimigos do cara podem até ter indício, mas não é suficiente. É uma suspeita, mas não é suficiente. Então, mas aí você não sabe a cabeça do examinador, você vai colocar uma interrogação nessa questão. Letra D. Constitui pressupostos da infração penal a prova da existência da infração penal ou indício suficiente de autoria. Falso. Não é ou, tem que ser e. Tá tudo certo. Prova da existência da infração penal ou indício suficiente de autoria. Esse ou matou a questão, a alternativa. Não é ou, é e. Letra F.
constitui pressuposto da prisão preventiva a prova da existência da infração penal e indício suficiente de autoria. Pá, é esta. E aquela da interrogação está errada. E, professor, e se tiver na letra E? Constitui pressuposto da prisão preventiva a garantia da ordem pública e o indício suficiente de autoria. Falso. Você vai voltar naquela que está escrito. Prova da existência da infração penal e indício de autoria. Só vai nessa se você não tiver as duas hipóteses, os dois pressupostos numa mesma alternativa. Entendeu? Tá? Cuidado com isso aí, tá, pessoal? Cai demais isso aqui, ó, porque é o primeiro requisito da prisão preventiva, são duas situações. Prova da existência da infração penal, que é a mesma coisa que fala prova da materialidade. Não é ou, então são os dois. E indício suficiente de autoria, guarde essa palavra suficiente. Procure essa palavra suficiente na sua alternativa, nas suas alternativas. Olha aqui o que diz o artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. O que interessa para nós aqui, quando houver prova, não é indício, prova da existência do crime. Prova da existência do crime. Lá no meu, eu até coloquei prova da existência da infração penal. Prova da existência do crime. O Marciano desapareceu. Pode ser que ele viajou. Não tem prova de que o homicídio ocorreu. Então não pode ter prisão preventiva. Prova da existência do crime. Prova é um juízo de certeza. No caso do homicídio, a certeza vem ou porque teve uma testemunha vendo que viu o cara atirar e matar, ainda que o corpo tenha desaparecido, ou porque o corpo foi encontrado. Aí tem certeza. A ameaça não dá certeza de que o cara matou. Até porque a maioria das ameaças não se concretiza. Prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Dois pressupostos. Lembro, os senhores, que é E. Cuidado com a pegadinha ou. Não é ou, é E. Tá certo? Prova da existência da infração, prova da existência do crime ou indício suficiente de autoria? Falso. É prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. O cara pode inventar questões do jeito que quiser, você brinca com a cara dele, entendeu? Ah, professor, eu não sou formado em direito, não interessa. Olha só, isso aqui não interessa. Eu tive uma aluna que ela era jornalista, a filha da mãe fechava em primeiro colocado todos os simulados, pessoal, de processo penal, todos, e era jornalista, na frente dos caras formados em direito, fechava. 20 questões, acertava as 20, 19, acertava 18, brigava para anular uma e às vezes conseguia. E eu montava as questões e a filha da mãe vinha lá, ó, isso aqui tem duplo sentido tal. Você analisar, pois não é que está certo? Então às vezes errava uma, ainda conseguia anular aquela uma, entendeu? Tá? Você pegar esse detalhe e tudo mais. E eu digo mais, fazer muito exercício. Tá? Hipóteses, que é a mesma coisa que motivo, que é a mesma coisa que situação. E eu já coloquei 1, 2, 3, 4, 5, um seguido para o outro, mas eu vou explicar cada um para você. Olha só. Primeira coisa, isso aqui, ó. Hipóteses, motivo e situação. Senhores, eu estou conversando com você, né? Aliás, você está conversando com o seu colega. Pô, você viu aí, cara? O Marciano ficou uns dias aí sem gravar uma aula aí, né? Pois é, tá, mas você viu no jornal? Ele está preso, né? Ah, será que ele está preso? Ele está preso preventivamente. Ah, tá. Por que será? Ah, porque falaram que está provada a existência de um crime aí, né? E tinha indício suficiente de que ele... Opa, vocês estão falando dos pressupostos. Aí o outro pergunta para você, mas será por que motivo que ele foi preso? Ah, ele foi preso, sabe por quê? Porque, na verdade, ele procurou uma testemunha e ameaçou. Ah, então ele foi preso por conveniência da instrução criminal. Ó,
Você pode ver que numa conversa você tem que encaixar em qualquer situação aqui. Ó. Você já encaixou os pressupostos. Quando se fala aqui, senhores, ó, motivo, você pergunta, por que motivo você estava preso? Ó, qual é a situação que jogou você para a cadeia? Você está dizendo, qual a hipótese que justificou a sua prisão? Por que motivo você está preso? Qual a situação concreta que fez com que você fosse para uma prisão antes do trânsito e julgado da sentença condenatória? Também está no artigo 312, os motivos, a situação e as hipóteses, que é a mesma coisa. Hipóteses, motivos ou situações. São 4. Garantia da ordem pública. Qual hipótese? Quais são as hipóteses da prisão preventiva? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e quando ocorrer descumprimento de medidas cautelares diversas de prisão. Não esquenta com isso que eu vou explicar cada um para você. Só estou dizendo que tem 5 hipóteses, 5 motivos, 5 situações que podem levar o sujeito a uma prisão preventiva, desde que preenchido os pressupostos. Ah, professor, o senhor está de sacanagem comigo? Então você está dizendo que é o seguinte, professor, para ter uma prisão preventiva, tem que ser preenchidos os pressupostos primeiro, né, professor? Isso. Depois que preencher os pressupostos, é que vai para os motivos. Aí que vem as hipóteses, que é o motivo. Nem se fala em hipótese se não preencher os pressupostos. Quais são os pressupostos? Eu já sei, professor. É a prova do crime, é a prova da existência da infração penal, do crime, mas o indício, não é qualquer indício, professor. Esse indício, ele tem que ser suficiente. Indício suficiente de quê? De autoria. Indício suficiente de autoria. Senhores, não basta preencher os pressupostos. O indivíduo tem que encaixar em uma das hipóteses. 1, 2, 3, 4, 5. Quais são as hipóteses? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e também por quando ocorrer um descumprimento de medida cautelar. Eu vou entrar em cada uma desses aqui para você e você vai limpar, não vai ter possibilidade do examinador pegar você numa pegadinha. Vamos lá? Tá? Porque você não sabe ainda o que é cada um, mas você já sabe que quando se fala em hipótese, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e quando ocorrer um descumprimento de medida cautelar. Ok? Vamos ali que eu explico cada um para você. Senhores, garantia da ordem pública é o primeiro motivo, é a primeira situação, é a primeira hipótese colocado lá no artigo 312 do CPP. É assim, porque olha aqui, ó, 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, primeiro. Segundo, da ordem econômica. Terceiro, por conveniência da instrução criminal. Quarto, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Quinto, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Primeiro, então, garantia da ordem pública. O que é isso? Simples, pessoal. Garantia da ordem pública. Senhores, ordem pública é a paz, é a tranquilidade. Você tem que ter a tranquilidade de viver em paz na sua casa, caminhar na rua, entendeu? Você respeitando os direitos dos outros e os outros respeitando o seu direito. Eu não tenho direito de subtrair um pertence seu. Eu não tenho direito de provocar um crime contra você. Se eu pratico isso, tá certo? Eu vou ser punido. Senhores,
o sujeito que tem a conduta em perturbar a paz, em perturbar a ordem social, em perturbar a ordem pública, ele pode ser recolhido, ele pode ser preso para evitar a continuidade delitiva, para evitar que ele continue prejudicando a sociedade, para evitar que ele continue perturbando a ordem pública. Ordem pública, então, será abalada. A ordem pública tem que ser garantida quando o indivíduo investigado ou processado tiver a conduta voltada para o crime. Se ele tiver a tendência em praticar crime. Esse sujeito, o Marciano Xavier, ele já respondeu por 157. Aliás, tem até um processo em andamento. 157 é roubo. Tá bom? Tá bom. Ele já caiu num 171, num estelionato. Muito bem. E agora, ele caiu num furto qualificado, num 155 qualificado. Tá? Não, vamos pegar um mais pesado. E agora, ele caiu numa tentativa de homicídio ou num homicídio no 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso 2º do CPP, que é homicídio na forma tentada. Ele tentou matar um cara. Você, juiz, fala, para aí, esse cara já responde por um processo de roubo, por um estelionato, e agora um crime doloso contra a vida. Então nós já temos 1, 2, esse é o terceiro. Se deixar ele solto, ele vai praticar o 4º, ele vai praticar o 5º, o 6º, e assim vai embora. Isso aqui, esse processo aqui, indica que ele tem a conduta voltada para o crime. Se deixar, ele vai perturbar a ordem pública. Recolhe ele, para que isto aqui não venha a ocorrer, tá certo? Garantia da ordem pública, senhor, é quando o sujeito tem a conduta, a tendência em praticar crimes. Professor, agora o juiz tem bola de cristal para saber se o cara tem tendência a praticar crime, professor? O juiz agora é adivinho? Como é que ele vai saber que o cara tem a tendência a praticar crime, professor? Muito bem, parabéns para a sua pergunta, é verdade. Como é que o juiz vai saber? O juiz só tem como saber, senhores, pela vida pregressa do cara, pelo passado do cara. Ora, um sujeito que tem 40 anos, o cara que tem 60 anos, o cara praticou um único fato na vida dele, não tem como o juiz realmente prever que ele vai continuar praticando o crime. Agora, imagina, o cara tem 25 anos e já tem uma ficha corrida, é porque ele tem a conduta voltada para o crime. Daí, senhores, são dados concretos. O juiz, olha só, puxa o antecedente desse cara aí. Puxa o antecedente dele. Ih, doutor, você é assessor do juiz, O cara tem uma capivara feia aqui, doutor, O cara já respondeu por 171, por 157, e agora, por pouco, ele não mata o cara, hein? Teve uma tentativa. Então se deixar, vai praticar o 5º, o 6º, o 7º. Prenda esse cara preventivamente. É uma hipótese, garantia da ordem pública, e quando o sujeito tem a conduta voltada para o crime. Ou, diz o Supremo, que quando tiver a gravidade concreta do delito, gravidade concreta do delito. Olha só, por exemplo, imagina que o sujeito está no bar e trava uma briga com outra, e começa a xingar, começa não o quê, aí daqui a pouco começa a brigar, tá bom? Um saca de uma arma e atira no outro. Senhores, briga, você sempre pode esperar o pior, cara. Na briga, eu sempre falo, na briga ninguém vai terminar abraçando um outro. Vai terminar sempre em algo pior do que começou. Ora, muito bem, o João brigando com Pedro, João atira no Pedro e mata. João tem 35 anos, matou Pedro. O único fato isolado na vida dele. Como é que vai dizer que ele tem a conduta voltada para o crime? E como é que vai dizer que há uma gravidade concreta do delito? Porque qualquer um poderia matar o outro ali. Não tem requisito para a prisão preventiva aí. O cara é primário. Tá? Agora veja bem. O sujeito planeja o crime, matar uma família, sobe na caixa d'água da família,
lá da casa, coloca veneno para matar toda a família. Esse crime é o único da vida dele, mas há uma gravidade concreta, diferente daquele cara que matou o outro no bar na briga. Porque lá poderia esperar o pior. Agora aí não, o cara premeditou, foi lá e matou a família inteira. É o único fato, o juiz vai decretar a prisão preventiva dele, cara. Vai decretar porque é uma gravidade concreta. É o modus operandi, é a forma de como ele praticou o crime. Revela que ele é perigoso, revela a periculosidade. Se cair na questão para você, a periculosidade do agente, devidamente comprovada pelo modus operandi do delito, é hipótese de prisão preventiva por ofender a ordem pública. Você coloca verdadeiro, periculosidade, gravidade concreta. Falso seria a gravidade abstrata. Já viu um monte de questão. Gravidade abstrata do crime justifica a prisão preventiva. Falso. O que é gravidade abstrata, professor? Nós temos duas gravidades, a concreta e a abstrata. A concreta é aquela que o sujeito revela-se, né, o crime que ele praticou revela-se grave, não por causa da pena, não por causa que a pena é alta, mas pela forma como ele executou o crime. Demonstrando frieza, demonstrando, foi calculista, etc. e tal. Gravidade abstrata é aquela que o legislador entendeu que aquele crime é grave e por isso colocou uma pena alta. O tráfico, ele tem uma gravidade abstrata. O tráfico, ele tem uma gravidade abstrata. Agora, você foi preso com 250 gramas e eu com 250 quilos. Concretamente, nós dois caímos no tráfico. Nós dois. Agora, quem que revela uma gravidade concreta? Eu ou você? Eu, por causa da quantidade elevada. Você, nem tanto. Você pode muito bem, o juiz falar, você vai responder em liberdade. Agora você, Marcelo, você vai responder preso. Porque o modus operandi do seu crime revela uma gravidade concreta do delito. Grande quantidade. Tá certo? Então, cuidado. Gravidade abstrata não é suficiente para dizer que o sujeito que praticou um crime de homicídio, que é grave abstratamente, porque a pena é alta, deve ser preso preventivamente. Não. Prisão preventiva na modalidade da ordem pública, probabilidade de continuar praticando o crime ou periculosidade comprovada pela gravidade concreta do delito, pela forma como foi praticado, tá bom? Primeiro requisito, primeira hipótese de prisão preventiva é esta, garantia da ordem pública. Segundo, garantia da ordem econômica, Isto aqui, senhores, né? Esta hipótese de prisão está relacionada com aquele sujeito que perturba não apenas a ordem pública, mas sim a base econômica, a livre concorrência, entendeu? Ou crimes contra o sistema financeiro, por exemplo, né? Se você quiser montar um curso preparatório, você pode, cara. Eu posso, qualquer um pode. Agora imagina que você montou um curso preparatório aí na cidade. Eu, Marciano Xavier, domino o mercado dos cursos preparatórios aí na sua cidade. Eu falo para você, você está vendendo curso aí para a Polícia Judiciária Civil, entendeu? Mais barato do que o meu? Negativo, cara. Ou você nivela o preço comigo, tá certo? Não pode vender mais barato o curso, porque senão você vai fazer uma concorrência pedir para lá, ou então você vai sofrer represálias. Então, Marciano, você está sujeito à prisão preventiva, porque você está ofendendo a livre concorrência, você está ofendendo a ordem econômica. Se aqui na ordem pública protege a sociedade, aqui protege a ordem econômica, tá bom? Por conveniência da instrução criminal, é outro motivo. Conveniência da instrução criminal. Preste atenção nesta palavra, instrução criminal. Senhores, quando que esta hipótese estará presente? Quando o investigado ou o réu, já que pode ter prisão preventiva tanto no inquérito quanto no processo, o investigado, o réu, atrapalhar a instrução criminal. E o que é instrução criminal? Recolher provas, diligências. Como é que pode a testemunha depor isenta de coação se o Marciano, o réu, ameaçou a testemunha dizendo,
Cuidado, eu sei onde seu filho mora, onde seu filho estuda. Cuidado com o que você vai falar naquele processo. E eu estou ameaçando testemunha. A testemunha vai ficar com medo de falar a verdade. E eu estou ofendendo a instrução criminal. É conveniente que eu seja preso para que no dia da audiência a testemunha esteja livre de coação. Para que eu não ameaço, para que eu não ameace ou continue ameaçando testemunhas. Ou então, pessoal, eu, réu, estou destruindo provas, estou queimando documentos. Eu sei que vai ter uma busca e apreensão, e eu tenho um escritório eu estou sendo investigado, eu sou engenheiro florestal, e eu tenho um escritório que fornece a autorização para transporte de madeira, ou sei lá, e eu coloco fogo, porque eu estou desconfiado que vai ter uma busca e apreensão no meu escritório, e eu simulo um incêndio para destruir provas. E eu estou ofendendo a instrução criminal. Ah, mas é primário, não é perigoso, o crime não ofende a ordem econômica, mas ofende a instrução criminal, entendeu? Ora, lembra do Delcídio, né, do senador? Ele não estava convencendo ali o delator a mudar de ideia e piriri parará? Ele estava ofendendo a instrução criminal. O Supremo não decretou a prisão preventiva dele? Decretou, tá certo? Então, conveniência da instrução criminal, você pode gravar, essa palavra e colocar risco em atrapalhar a colheita de provas. Outra hipótese da prisão preventiva. Para assegurar a aplicação da lei penal. Para assegurar a aplicação da lei penal. O que é isso, senhores? Risco de fuga, risco de colheita de prova na instrução criminal, risco de atrapalhar a instrução, risco de atrapalhar a audiência, risco de atrapalhar a busca e apreensão, né? Aqui não, para assegurar a aplicação da lei penal, sujeito quer, fugir. Ô, Marciano, mas como é que o juiz vai adivinhar que o cara quer fugir, Marciano? Ah, tem que ter dados concretos de que o sujeito quer fugir. Por exemplo, sabe o que os caras estão fazendo? Né? Fala para você, pergunta, você tem passaporte? Tem. Então você tem 24 horas para entregar o passaporte. Não vou entregar. Documento é meu. Tá bom, documento é seu, você não precisa entregar. Se você não entrega, é porque você quer fugir para futuramente não executar a lei penal. E quando que será aplicada a lei penal? Lá na execução da pena. O que adianta ter uma sentença transitada em julgado se o réu Marciano, ele já demonstrou tendência em querer fugir do Brasil? E já que se ele fugir do Brasil, nós não podemos obrigar o país onde ele for encontrado a executar a pena lá. E se o país não querer extraditá-lo? Tá aí, vai ficar impune. Opa, então o sujeito, noticiou no jornal que ele está vendendo todas as propriedades porque vai embora do Brasil. Ele tirou todas as crianças dele da escola e matriculou já no exterior. Ele mandou a esposa para o exterior. Ou ele não quis entregar o passaporte. Ah, mas ele não ofende a ordem pública. Ah, mas ele não ofende a ordem econômica. Ele não ameaçou testemunha, mas demonstrou que quer fugir. Risco de fuga, prisão preventiva. Ou então, senhores, quando ocorrer um descumprimento de medidas cautelares. Que bicho é esse, professor? Medidas cautelares. Senhores, essa lei 12.403 de 2011, ela colocou à disposição do juiz várias medidas alternativas à prisão. Você é juiz, você olha para o Marciano, né? Imagina que eu fui preso em flagrante, aí você está analisando o meu flagrante. O Marciano tem residência fixa, tem emprego definido, não tem aqui informação de que ele tem uma vida pregressa negativa, ele não ameaçou testemunha, ele se dispôs a entregar o passaporte. Para aí, como é que eu vou decretar a prisão preventiva do Marciano? Não vou, mas eu vou determinar que ele use tornozeleira eletrônica. Beleza? Beleza. E aí? E eu, usando tornozeleira eletrônica, eu estou numa medida cautelar. A tornozeleira eletrônica é uma medida cautelar. É uma medida cautelar diversa de prisão. É uma alternativa, senhores. Hoje, a prisão preventiva,
ela é a última ratio, é a última razão, ela é a última hipótese. Primeiro o juiz verifica se é possível, se é adequada, se é suficiente uma medida menos dura, menos drástica, menos prejudicial do que o cárcere, do que a prisão. Se for, o juiz manda o cara cumprir essa medida. Se o cara descumprir essa medida, aí surge um motivo da prisão preventiva, descumprimento de medida cautelar. Eu estou usando tornozeleira. Sabe o que eu fiz? Eu desrespeito a hora de chegada em casa, ou eu saio da raia onde está autorizado, ou eu corto a tornozeleira. Eu estou descumprindo uma medida cautelar. É um motivo de prisão. Senhores e senhoras, está aqui então os motivos ou as hipóteses ou as situações da prisão preventiva. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e por descumprimento de medidas cautelares. Professor, muito bem, você disse que para ter prisão preventiva é necessário preencher pressupostos. E eu já sei, professor, que pressupostos são dois. Pressupostos é a prova do crime, mais indício suficiente de autoria. Parabéns para você. Isso não basta. Para ter prisão preventiva, é preciso que apareça uma hipótese. E quais são as hipóteses? Garantia da ordem pública, ou garantia da ordem econômica, ou por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou quando ocorrer um descumprimento de medida cautelar diversa de prisão. Professor, então agora fica uma pergunta. O senhor falou que nos pressupostos tem que ter os dois, né, professor? Tanto a prova do crime quanto a existência. E na garantia, professor? Desculpa, e na hipótese? Tem que ter todas ou basta um? Parabéns. Basta uma hipótese. O cara não é perigoso, o crime não tem nada a ver com a ordem econômica, ele não ameaçou testemunha, mas falou que quer fugir porque não quis entregar o passaporte. Falou não, demonstrou tendência. Presume-se que quem não quer entregar o passaporte porque quer usar o passaporte. Então, olha só, surgiu esta hipótese, prisão preventiva. Já é uma hipótese de prisão preventiva. Então, cuidado. Sobre a prisão preventiva, indica a alternativa correta. Letra A. Para a prisão preventiva, para a decretação da prisão preventiva, necessita-se de preenchimento de todos os pressupostos e de todas as hipóteses. Falso! Basta uma hipótese da prisão preventiva. Tá? Agora, veja bem, tem que ter os pressupostos mais uma hipótese. Tem que estar provado o crime, ter indício suficiente e desde que o sujeito ofende a ordem pública ou a ordem econômica, ou a instrução criminal, ou a aplicação da lei penal, ou porque descumpriu uma medida cautelar diversa de prisão. Ok? Tá. Fechamos aqui? Sim. Quanto aos pressupostos ou às hipóteses. Mas isso não basta para decretar a prisão preventiva. Para decretar a prisão preventiva, a prisão tem que ser cabível. Então entra aí o terceiro grupo de requisito. Pressupostos, hipóteses e cabimento. Estudaremos daqui a pouco o cabimento da prisão preventiva. Tá bom? Voltamos no artigo 312, então, tá? Com a explicação de cada um. E agora só para você ainda ver como é que está o artigo, então, ó. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública quando o sujeito tem a conduta voltada para o crime. Garantia da ordem econômica quando o crime praticado por ele ou a conduta dele ofender a ordem econômica, tal como livre concorrência e formação de cartel. Por conveniência da instrução criminal quando o sujeito, com a sua conduta, mostrar que ele vai atrapalhar a colheita de provas, seja ameaçado
testemunha, queimando documentos, etc. Ou para assegurar a aplicação da lei penal. Assegurar a aplicação da lei penal quando o sujeito, ele sabe que ele não quer, ele demonstra que ele não quer executar a lei penal futuramente, fugindo do país. Quando houver prova da existência, indício suficiente de autoria, essa última afirmação é pressuposto, são pressupostos. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Ô Marciano, usa a tornozeleira. Eu cortei a tornozeleira. Então, eu estou descumprindo uma medida cautelar. Ô Marciano, não vou colocar tornozeleira em você, mas todas as vezes que for viajar da sua cidade, tem que pedir autorização do juiz, tá bom? Tá bom. E eu começo a viajar sem pedir autorização. Estou descumprindo uma medida cautelar diversa de prisão. Era uma alternativa para mim e eu estou descumprindo esta alternativa. Cabimento. Cabimento da prisão preventiva. Cabimento da prisão preventiva. Quando é que é cabível a prisão preventiva? É para você responder aquela seguinte pergunta. Ó. Sobre a prisão preventiva, indica a alternativa correta. Letra A. Preenchidos os pressupostos e existindo uma hipótese, é possível a prisão preventiva em qualquer crime falso. Quando se fala em cabimento, você está falando assim, ó. Quais os crimes que admitem prisão preventiva? Ó, cabimento é isso. Quais os crimes que admitem prisão preventiva? Ô Marciano, você também então é difícil para burro para decretar uma prisão preventiva? Muito difícil, cara. Entendeu? Ah, por isso que às vezes o juiz decreta, Marciano, e o tribunal solta o cara. Isso, pessoal. Por isso que mete habeas corpus e solta o cara. Porque o advogado, o defensor público, ele vai dizer, ó, olha aqui, ó. Não preenche nenhuma das hipóteses, ou não está fechado os pressupostos, não estão fechados os pressupostos, ou então, neste crime, não é cabível. Mesmo estando presentes os pressupostos, mesmo tendo uma hipótese, tem que ser cabível. 3 grupos de requisitos: pressupostos, hipóteses e cabimento. Quando é que é cabível prisão preventiva? Em qualquer crime falso, nos crimes doloso, no crime doloso. É possível prisão preventiva em crime culposo, senhor candidato ou candidata? Nem pensar. Porque, ó, em crime doloso. E não é qualquer crime doloso, irmão e irmã. Somente nos crimes dolosos com pena superior a 4 anos. Esse somente é entre aspas, é a regra, né? Então eu vou até tirar esse somente. Qualquer crime doloso? Não. Sim, naqueles com pena superior a 4 anos. Porque, senhores, tem crime doloso que a pena é de 6 meses no máximo, cara. Você quer ver? Olha o artigo 147 do Código Penal para você ver. O crime de ameaça. O crime de ameaça, a pena vai de 1 a 6 meses. Calúnia, de 6 meses a 2 anos. E são crimes dolosos. Ou alguém calunia outro de forma culposa. Ou alguém ameaça outro sem querer. Não. Então, cuidado. Ó. Sobre a prisão preventiva, indica a alternativa correta. É possível a prisão preventiva em todos os crimes dolosos. Falso. Né? Ora, se você pegar, por exemplo, ó, 155 é furto. Qual que é a pena? 1 a 4. Se você pegar 288, associação criminosa, qual que é a pena? 1 a 3. Se você pegar calúnia, 138, qual que é a pena? 6 meses a 2 anos. Tá? Ou se você pegar 157, qual que é a pena? 4 a 10 anos. Opa! Se você pegar 171, estelionato, a pena 1 a 5 anos. Todos eles são dolosos. Todos são dolosos. Furto é doloso. Quadrilha, associação criminosa é dolosa, calúnia é dolosa, roubo é doloso e 171, estelionato, é doloso. Muito bem. Nós temos pena mínima e pena máxima. Pena mínima e pena máxima. Pergunta aos senhores, furto cabe prisão preventiva? Não, porque a pena tem que ser superior a 4 anos. Aqui só é igual a 4, não cabe. Quadrilha, não cabe. Calúnia, não cabe. Roubo, opa,
porque é maior que 4. Estelionato, opa, aí ó. É possível, é cabível a prisão preventiva nos crimes dolosos, desde que a pena máxima seja superior a 4. Não estou falando em pena mínima, porque se fosse pena mínima, estelionato não poderia, porque a pena mínima é de 1 ano. Para a prisão preventiva, leve em consideração a pena máxima. E a pena máxima tem que ser maior do que 4. Roubo é maior que 4, claro, porque é 10 anos. Estelionato é maior que 4, claro, porque a pena máxima, 5 anos. Nestes crimes que eu listei para você, aqui só é possível a prisão preventiva no roubo e no estelionato. Nesse exemplo aqui, nisto aqui. Tá bom? Ok. Só que isto é a regra, tá bom, pessoal? É a regra. E regra tem exceção. Muito bem, tá? Então vamos lá? Quando é cabível prisão preventiva? Crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos. Ou quando o sujeito for reincidente em crime doloso. Que bicho é esse, professor? Reincidente em crime doloso. Vírgula. Independente da pena. Tomou, ó, olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Independe da pena. Cara, você está dizendo que quando o sujeito for reincidente, mesmo que a pena máxima dele for menor que 4, pode ter prisão? Pode. Ah, mas então naqueles que você colocou ali, é possível se ele for reincidente. Isso. Então como assim, professor? Olha aqui, ó. Lembra que eu coloquei, ó, 155, qual que é a pena? De 1 a 4. Ah, 138, qual que é a pena? De 6 meses a 2 anos, tá? 288, qual que é a pena? É de 1 a 3, a não ser que seja armada. E 1571, a pena é de 1 a 5. E 157, a pena é de 4 a 10. E eu falei para os senhores aquela hora, que nesses crimes, ó, isso é maior que 4, se maior que 4, pode. Aí eu pergunto para você, será que tem alguma situação, é possível a prisão preventiva numa quadrilha, numa associação criminosa, ou numa calúnia, ou no 55? Você vai dizer, depende, professor. Se o sujeito for reincidente em crime doloso, pode, mas a pena não é maior que 4. O furto é igual a 4. A calúnia é menor que 4. E a quadrilha não chega a 4. E mesmo assim cabe? Cabe sim, desde que ele seja reincidente. E desde que essa reincidência seja dolosa, reincidente doloso. Sobre a prisão preventiva, indica a alternativa correta. Letra A. Em hipótese alguma, caberá a prisão preventiva nos crimes cuja pena máxima não passe de 4 anos. Falso. Falso. Porque na hipótese do reincidente, não interessa a pena máxima. Basta que ele seja reincidente doloso. Cuidado com essa pegadinha. Entendeu? Cuidado com essa pegadinha. Né? Em hipótese alguma é possível a prisão preventiva se o crime não tem pena máxima maior que 4. Falso. Então como é que fica isso aí, professor? Fica o seguinte, pessoal. Se o sujeito for primário, se ele for primário, aí exige que a pena seja maior que 4. Ah, professor, esse aqui, ó, é para o primário, né, professor? Isso. Imagine que eu e você, nós caímos num furto. Furto vai de 1 a 5. Eu e você, em concurso de pessoas. Eu e você praticamos um furto. Só que eu sou reincidente. Eu já fui condenado no passado, com o trânsito em julgado, por um outro crime. Doloso no passado. Você, junto comigo, praticou um furto. E você é primário. O juiz vai decretar a minha preventiva, porque eu sou reincidente, e o juiz não vai decretar a sua. Para você não é cabível. Para mim, sim. Para você não é, porque você é primário. E para o primário a pena tem que ser maior que 4. Para o reincidente não precisa de pena. Está vendo? Um único caso,
Um está fora da preventiva e outro entra na preventiva, no cabimento da preventiva. Tá bom? Tá bom. Só para fechar, muito cuidado, tá, pessoal? É o reincidente doloso. O que é o reincidente doloso, professor? Reincidente, olha só. Doloso é quando o sujeito, no passado, ele foi condenado a um crime doloso. Ele foi, cumpriu a pena, chegou no fim da sua pena, tá bom? O Estado fica de olho nele durante 5 anos. Depois que ele cumpriu a pena, durante 5 anos o Estado fica de olho. Coincidentemente, se o sujeito nesse período praticar um novo crime, tá bom? Se ele praticar um novo crime, significa que ele é reincidente, não é isso? Se dentro desse período de 5 anos praticar um novo crime, muito bem. O cara vem aqui, pessoal, depois que cumpriu a pena, ele vem aqui e pratica, esse aqui é o crime 1, e esse aqui ele praticou o segundo crime. Esse segundo crime também é doloso. Ó, o do passado é doloso e o do presente é doloso. Esse cara é reincidente em crime doloso. Reincidente em crime doloso é aquele que no passado praticou um crime doloso, foi condenado, e no presente agora, nesse crime que você está vendo, se cabe prisão preventiva, ele caiu num doloso. Cuidado, porque olha só, sobre a prisão preventiva indica a alternativa correta, letra A. Sendo reincidente o réu, é possível a prisão preventiva independentemente da pena. Falso, porque não é qualquer reincidente, é o reincidente doloso. Porque veja bem, eu posso ter sido condenado no passado por um homicídio culposo de trânsito. Opa! Um homicídio culposo e não doloso. E agora eu caí num crime de furto, que a pena vai de 1 a 4. Eu posso ser preso preventivamente? Não. Ué, mas você não é reincidente? Sou, mas não sou reincidente doloso, porque meu crime do passado foi culposo, e agora eu caí num doloso. E para ser reincidente doloso, tem que ser dolo mais dolo. O doloso do passado e o doloso do presente. É isso que quer dizer reincidente doloso. Beleza? Beleza. Só a última informação. Você falou que já era a última. Só mais uma. Senhores, se passar mais de 5 anos, aqui já não é mais reincidente. Você sabe disso, né? Por exemplo, ó, Marciano, imagine que você praticou um crime, terminou de cumprir essa pena em 2010, num crime doloso. E agora este segundo crime que você praticou é em 2016. Senhores, daqui para cá já se passaram 6 anos. E para ser reincidente, não pode passar de 5. Opa, eu fui condenado no passado, cumpri pena por um crime doloso. E agora eu caí num furto. Furto vai de 1 a 4. E eu voltei a ser primário, porque pratiquei em 2016. Entendeu? Eu volto para a regra de cima. Tem que ser a pena superior a 4 anos. E o furto não é. Ok? Então, cuidado. Professor, e se eu mudar aqui, professor? Ó, você terminou de cumprir uma pena em 2013. 2012, professor. 2012. Agora, em 2016, você praticou um novo crime. Aquele crime do passado foi doloso e este crime agora é doloso. Opa, aqui tem 4 anos e eu estou no período da reincidência. Pau! Vai ter prisão preventiva se você praticar 155, pode ter, que a pena vai de 1 a 4, mas não passa de 4 anos, não tem problema, porque está dentro do período da reincidência. Pode rebolar do jeito que for o examinador, que você mata qualquer alternativa nesse sentido, tá certo? Eu volto daqui a pouco quando eu falar do artigo. Outra hipótese de cabimento, senhores, quando ocorrer, crime envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, deficiente ou enfermo, desde que a prisão preventiva tenha necessidade de garantir a execução de medida
protetivas de urgência. Que trem é esse, professor? Ó, crime envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo e pessoa com deficiência, desde que haja necessidade de garantir a execução de medidas protetivas. Senhores, olha só. Aqui também, independentemente da pena. Aqui também, independentemente da pena. Reincidente doloso, independentemente da pena. O sujeito, ele causou lesão corporal no pai dele. Pai dele não é beneficiado pela Lei Maria da Penha, porque nós sabemos que a Lei Maria da Penha só se aplica à mulher. Não é isso? Mas o CPP deu uma proteção para a vítima homem no que tange a prisão preventiva para prender o sujeito. Muito bem. O cara pegou e bateu no pai dele. O pai dele tem 63 anos. O pai dele é idoso. Ok? O juiz causou lesão corporal. Lesão corporal leve, que a pena é pequena, não passa de 4 anos. Será que o juiz pode decretar a prisão preventiva dele, mesmo que a pena não seja superior a 4? Pode sim, porque é crime envolvendo violência doméstica ou familiar. Contra idoso, nesse caso. Só que tem uma situação. O artigo 313, inciso 3º, ele coloca que a prisão preventiva só será decretada se ocorrer a necessidade de garantir a execução de uma medida protetiva. É por isso que quando o sujeito pratica, agora voltando para a violência doméstica, quando ele bate na mulher dele aí na sua cidade, né, e causa lesão corporal, ele vai para o juiz e o juiz autoriza ele ficar em liberdade, porque não tinha uma medida protetiva antes. Volta, por exemplo, do cara que bateu no pai dele. Não é porque praticou um crime de violência doméstica que por si só já é cabível a prisão preventiva. A prisão preventiva tem que ser necessária para a execução de medida protetiva. Ou seja, primeiro o juiz decreta uma medida protetiva. O cara que bateu no pai dele idoso, o juiz vai dizer, você vai ter que sair de casa. Mandar ele sair do lar, né? Afastamento do lar. E também fica proibido de aproximar-se do seu pai, né, num raio de 500 metros, 100 metros. O juiz vai determinar. Se o sujeito cumprir certinho essa medida protetiva, que é a medida para proteger a vítima, não tem prisão preventiva. Então, cuidado. O crime contra a violência doméstica ou familiar, tá certo? Ocasiona automaticamente a prisão preventiva. Falso! Primeiro decreta uma medida protetiva, se descumprir a medida protetiva, é que vem a prisão preventiva. Por isso que muitos criticam isso, dizendo, então quer dizer que tem que esperar matar, né? Não é isso que a lei disse. Mas os críticos dizem isso. Pô, para aí. Então quer dizer que o cara causou uma lesão corporal no pai dele ou na mãe dele, sei lá, ou na esposa, como não tem uma medida protetiva anteriormente, o juiz não pode decretar a prisão preventiva dele, porque ele é primário, a pena não passa de 4 anos, não é reincidente, beleza, e não há necessidade de executar uma medida protetiva, porque não tinha medida protetiva. O juiz decreta a medida protetiva, ele vai lá e mata a pessoa. Infelizmente, né? Infelizmente, é uma situação que não tem como a lei barrar também totalmente, né? Cuidado com isso aqui. É possível a prisão preventiva nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, deficiente, vírgula, desde que necessária para garantir a execução de medida protetiva, tá bom? E também é cabível a prisão preventiva quando a ausência de identificação. O que é isso, a ausência de identificação? O investigado ou processado não possui identidade ou não fornece elementos para esclarecer a sua identidade. Você, policial, você, delegado, já mandou 5 notificações para o Marciano comparecer na delegacia. Né? Imagina que eu estou respondendo por um furto qualificado que a pena vai de 2 a 8. É possível prisão preventiva. Não é possível prisão temporária no furto qualificado, porque não está no rol da lei da prisão temporária, mas é possível preventiva, né? Só que no caso, o delegado está chamando o Marciano, vem cá, que eu quero conhecer você, eu quero interrogar você. E eu não estou nem aí, eu não forneço
informações, porque ele quer saber das informações. Qual é o nome do seu pai, o nome de sua mãe, onde você mora, o que você fez, parará. É possível a prisão preventiva para fins de identificação. Tá? Devendo o sujeito ser colocado imediatamente em liberdade assim que for identificado. Imagina que o delegado está me chamando porque ele quer mandar tirar a impressão digital de mim, porque ele suspeita que eu, inclusive, uso um nome falso. Né? E o delegado manda, faz um pedido de prisão preventiva, o juiz decreta, o delegado colhe a minha impressão digital através do papiloscopista, manda para o serviço de identificação, vem lá o nome completo do Marciano, tudo certinho. Imediatamente já cumpriu a finalidade. Aí vai ser colocado em liberdade, a não ser que surja uma outra hipótese de prisão preventiva. Por isso que você não vinha na delegacia, né? Porque, na verdade, o seu nome não é exatamente isso, o seu nome é outro. E eu puxei sua ficha aqui, você tem uma ficha corrida. Então, cuidado, ó. A prisão preventiva decretada para fins de identificação, deverá ser revogada em qualquer hipótese, assim que for realizada a identificação. Falsa. Porque se for realizada a identificação e surgir uma outra hipótese de prisão, o cara não sai, tá bom? Tudo isso está no artigo 313. Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva, primeiro, nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. A pena tem que ser maior que 4 anos. Agora, cuidado, pessoal. Professor, não tem que ser punido com reclusão? Não interessa se é detenção ou reclusão. Basta que seja maior que 4 anos e desde que seja dolosos. 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso, reincidente doloso, se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1º do caput do artigo 64 do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 40, Código Penal, ressalvada a hipótese de ter ultrapassado o período de 5 anos. Aqui, vejo os senhores que não coloca a pena. Quando o sujeito for reincidente em crime doloso, não interessa a pena. Se o crime envolver violência doméstica e familiar, contra mulher, idoso, adolescente, né, contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas, então primeiro decreta a medida protetiva e depois, se ele descumprir, a prisão preventiva. Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Cuidado, salvo se outra hipótese recomendar a medida. Como assim, ô Marciano? Você está preso simplesmente porque você precisa ser identificado. Identificou e viu que, na verdade, eu tenho uma ficha corrida. Vai colocar eu em liberdade? Não, porque surgiu uma outra hipótese, garantia da ordem pública que surgiu, tá certo? Senhores, fechando aquele quadro nosso, a prisão preventiva poderá ser decretada quando preenchidos os pressupostos, né? Havendo hipótese e desde que seja cabível, cabimento. Olha aqui, ó. Certinho, pressupostos. Pressuposto, você já sabe, são 2. Tem que ter a prova do crime e tem que ter também indício suficiente de autoria. Não é isso? Beleza. Isso basta para a prisão preventiva? Não. Tem que surgir a hipótese garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou por conveniência na instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal ou quando ocorrer um descumprimento de medida cautelar
diversa de prisão. Isso basta? Não. A prisão tem que ser cabível. Quando? Quando ocorrer crime doloso, desde que seja maior que 4 anos, a pena máxima. Ou então, quando o sujeito for reincidente, mas não é qualquer reincidência, tem que ser reincidente doloso. Ou então, quando ocorrer crime envolvendo violência doméstica contra mulher, adolescente, idoso, enfermo e pessoa com deficiência, desde que seja necessário para cumprimento de uma medida protetiva, ou então para fins de identificação. Está aqui, senhores, tá? Esses são os requisitos da prisão preventiva. É interessante você saber cada grupo, porque às vezes o examinador quer saber só sobre o pressuposto, os pressupostos, ou só sobre as hipóteses, ou o cabimento. É cabível a prisão preventiva nos crimes dolosos com pena maior que 4, ou se for reincidente doloso, que não tenha passado de 5 anos entre a condenação, o cumprimento e o início e a prática do novo crime, desde que seja doloso, mais doloso, violência doméstica ou familiar contra aquele pessoal, desde que seja necessário para o cumprimento de uma medida protetiva, né, e identificação. Tá certo? Ok, senhores? Esses são os requisitos da prisão preventiva, lá do artigo 312, sim, isso mesmo, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Lembrando que o 313 trata especificamente do cabimento, tá? Vedação. Pronto, vedação. Caminhando já para o fim da nossa aula, e depois vamos resolver alguns exercícios, tá? Pessoal, vedação é proibição. Não pode ser decretada a prisão preventiva. Não pode. Não pode quando? Quando o juiz verificar que o sujeito praticou o crime mediante excludente de licitude. E isso, olha o que diz o artigo 314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos 1º, 2º e 3º do caput do artigo 23 do decreto-lei número tal, ou seja, do Código Penal. Como assim, professor? É proibido. Não se decreta a prisão preventiva quando o cara praticar o fato, mediante excludente de licitude. Legítima defesa, por exemplo. Imagina que o policial, ao abordar o sujeito, o cara meteu a mão e pegou uma arma e o policial, usando da força moderada, teve que dar um tiro. E o cara acabou morrendo. Mas o policial, senhores, já vem respondendo por tortura, já responde até mesmo por um peculato. Então significa que o juiz fala, se deixar esse cara, ele vai continuar praticando o crime. Tem pressuposto, tem hipótese, mas não é cabível. Tem cabimento, porque o homicídio, a pena é alta. Então, preenche todas as situações. Só que o CPP falou, para aí, se ele matou em legítima defesa, não interessa se preencheu todos os requisitos, em nenhuma hipótese, a prisão preventiva, em nenhuma hipótese, em nenhum caso, será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes nos autos, ter o agente praticado o crime em estado de necessidade, não é isso? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento legal, exercício regular do direito, etc. Tá bom, pessoal? Ou seja, excludente de ilicitude e prisão preventiva não combina. Olha só, os caras já inventaram esse trem cobrando na prova o seguinte, sobre a prisão cautelar, indique a alternativa correta. E perguntou o seguinte, a excludente de ilicitude impede a prisão temporária e a prisão preventiva. Falso! Excludente de ilicitude, diz o artigo 314, impede a prisão preventiva, mas não impede a temporária e nem o flagrante. Cuidado com isso. Esse dia um aluno perguntou para mim, passou no WhatsApp, professor, o sujeito em legítima defesa pode ser preso em flagrante? Claro que pode.
Tanto que pode que o parágrafo único do artigo 310, salvo o melhor juízo, fala que o juiz, nesse caso de prisão em flagrante e legítima defesa, vai conceder a liberdade provisória sem cobrar a fiança do cara. Só ele assinando o termo de comparecer em todos os atos processuais. Então dizer que excludente de licitude não pode... o sujeito que praticou um fato mediante excludente de licitude não pode ser preso em flagrante? Pode. Não pode ser preso temporário? Pode. O que o CPP fala, ele não pode ser preso preventivamente. Tá? Decisão fundamentada. Senhores, quem decreta a prisão preventiva não é o juiz? É. O juiz tem que expor as razões, os motivos. É isso que é decisão fundamentada. A decisão que decretar, que revogar, que negar ou que manter a prisão, ela tem que ser justificada, tem que ser fundamentada. Ô juiz, por que você está decretando a prisão do Marciano? Ô juiz, por que você está negando a prisão que o Ministério Público pediu do Marciano? É isso. Ó, o 315. A decisão que decretar, que substituir ou denegar, que é a mesma coisa que indeferir a prisão preventiva, será sempre motivada, fundamentada. Revogação e nova decretação, último item 316 do CPP. Olha aqui, ó. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no decorrer do processo, verificar a falta de motivo para que a subsista, bem como, de novo, decretá-la, se sobrevierem razões que a justifique. Senhores, vamos perguntar para vocês, vem cá, qual é o prazo da prisão temporária? E aí? Prisão temporária, desculpa. Qual é o prazo da prisão preventiva? Porque o prazo da prisão temporária, 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5, ou se for crime hediondo equiparado, 30 mais 30. Nós não estamos falando de prisão temporária, nós estamos falando de prisão preventiva. Qual é o prazo da prisão preventiva? Prisão preventiva não tem prazo. Então, quando que ela vai deixar de valer? Quando que ela vai ser revogada? Quando acabar o motivo, quando faltar motivo, quando exaurir o motivo. Não tem prazo. Ela perdura enquanto existir motivo. Por exemplo, eu fui preso preventivamente porque eu te ameacei. E você é testemunha. No dia que você deu o seu depoimento lá em juízo, acabou o motivo da minha prisão. Porque eu já não estou mais ofendendo a instrução criminal, porque a instrução criminal acabou. Se o motivo era esse, o motivo acabou, tem que revogar. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo. Acabou o motivo, beleza? Agora, senhores, vamos perguntar para você também, ó. Uma vez revogada a prisão, não pode o juiz no mesmo processo decretar de novo. Pode! Olha aqui, ó. Bem como novamente decretá-la, de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Nasceu um novo motivo, decreta de novo. O sujeito pode ser preso várias vezes preventivamente no mesmo processo. Prendeu, desapareceu o motivo, solta. Apareceu um novo motivo, prende. Desapareceu, solta. Você quer ver? Olha aqui, ó. O sujeito primeiro foi preso preventivamente porque entendeu que ele respondia a um processo lá do passado. Ele foi absolvido daquele processo do passado. Acabou, o juiz vem aqui e revoga a prisão. Ele vai e cai na besteira de procurar uma testemunha. Prende de novo para assegurar a conveniência da instrução criminal. A testemunha foi e deu depoimento. Revoga. O sujeito muito linguarudo foi na imprensa e falou que, ó, quer saber? Eu vou fugir do Brasil. Decreta de novo. Está aí, ó. Depois o juiz revoga, falou, ó, você vai usar a medida, você vai usar uma tornozeleira. Revoga. Ele vai e corta a tornozeleira, decreta de novo. Aí, ó, decretou 1, 2, 3, 4 vezes. E aí, então, é possível. Revoga quando desapareceu o motivo, ó. Revoga porque desapareceu.
decreta se aparecer novo motivo. Aí decreta de novo. Tá certo, senhores? Então, uma vez decretada a prisão preventiva, uma vez revogada a prisão preventiva, não poderá o juiz, no mesmo processo, decretá-la. Falso. Ok? E com isso nós terminamos esse conteúdo de prisão preventiva, que começa lá no 311, vai morrer lá no 316 do Código de Processo Penal, tá? E agora vamos resolver uns exercícios para ver se você fixou esse conteúdo, senão você vai ter que repetir os áudios. Revogar, né? CESP, Polícia Federal para papiloscopista 2012. Com base no direito processual penal, julgue os itens que se seguem. Marcar verdadeiro ou falso. A prisão preventiva, admitida nos casos de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, pode ser decretada em qualquer fase da persecução penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Verdadeiro. Falou no final dos pressupostos e já tocou um cabimento aqui. É cabível nos crimes dolosos, com pena máxima superior a 4 anos, e é cabível desde que haja prova da existência do crime e indício de autoria. Não é cabível? É. Ah, mas faltou hipótese aqui, não tem problema. Ele está dizendo, é admitida? É. Tá? Verdadeiro. Também caiu aqui pelo CESP, TJ 2012, né? De TJ de Alagoas. Em relação às prisões, assinale a opção correta. Respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio, a prisão em flagrante poderá ser decretada, a prisão em flagrante poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora. Vamos colocar uma interrogação? Ó, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio, a prisão em flagrante poderá ser efetuada em qualquer dia e em qualquer hora? Pode, né? Pode. E a prisão em flagrante não tem esse negócio de respeitar domicílio, não. Se o cara estiver em flagrante, pode entrar. Mas vamos colocar uma interrogação aqui para ver como é que estão as outras, tá? A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública quando houver indício da existência do crime e da autoria. Indício da existência do crime, não. Quanto à existência, tem que ter certeza. Não é indício da existência do crime. É indício suficiente de autoria e prova da existência do crime. Falso, né? Letra C. Caso reste comprovado que o acusado agiu em legítima defesa, a prisão preventiva será decretada pelo prazo máximo de 30 dias. É vedado no artigo 314. Não se decreta prisão preventiva quando o sujeito quando existir prova de que o fato foi praticado mediante excludente de licitude. Falso. D. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, durante o processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, ficando proibido de decretá-la novamente, ainda que por novas razões. Falso. No mesmo processo, pode decretar se surgir novo motivo. E. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, ou policial competente. Policial, autoridade policial decreta prisão? Não, falso. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, porque a autoridade policial não decreta prisão preventiva. Então, senhores, ficou a letra A. Respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio, a prisão em flagrante poderá ser efetuada em qualquer dia e qualquer hora. É verdade, qualquer dia e qualquer hora pode realizar a prisão em flagrante. CESP, agente da Polícia Federal 2012. Ainda com base no direito processual penal, julgue os itens a seguir. A legislação processual obsta, veda,
a decretação da prisão preventiva é temporária no caso de o acusado apresentar-se espontaneamente em juízo ou perante a autoridade policial, prestar declarações acerca dos fatos apurados e entregar o passaporte, assim como no caso de o juiz verificar, pelas provas constantes dos autos, que o agente praticou o fato em estado de necessidade, legítima defesa ou no estrito cumprimento do dever legal. Falso! Falso! Olha que interessante, misturou tudo. A legislação processual obsta, que veda, né? A decretação da prisão preventiva é temporária no caso do acusado apresentar-se espontaneamente. Falso! O sujeito que apresenta espontaneamente está vedada a prisão em flagrante, em regra. Ora, se eu apresento a você a autoridade policial, né, e não estou fugindo de uma perseguição, e eu apresentei espontaneamente, não interessa se é antes ou depois de 24 horas, se eu apresentei espontaneamente, não tem prisão em flagrante. Mas tem prisão temporária, pode ter prisão temporária ou prisão preventiva. Falso. É falso também, porque olha aqui, ó. Continuando, a legislação processual obsta a decretação da prisão preventiva e temporária, no caso do acusado apresentar-se espontaneamente em juízo ou perante a autoridade policial, prestar declarações acerca dos fatos apurados e entregar o passaporte. Senhor, falso. A entrega do passaporte está ligada com prisão preventiva e não com prisão temporária. Assim como no caso do juiz verificar, pelas provas constantes dos autos, que o agente praticou o fato em estado de necessidade. Isso aqui obsta a prisão preventiva e não temporária. Tá? CESP 2012, agente de polícia de Alagoas, julgue os itens subsequentes relativos à prisão. Se no curso do inquérito policial, o delegado de polícia constatar que o indiciado está ameaçando testemunha ou praticando quaisquer outros atos que prejudiquem as investigações, ele próprio poderá decretar a prisão preventiva do indiciado. E aí? Tá louco, examinador? Delegado, você não pode decretar a prisão preventiva. Agora, você pode representar ao juiz que é solicitar falsa alternativa, né? CESP 2013, delegado de polícia da Bahia. Determinado cidadão maior, capaz, réu em processo penal, sob a acusação de crime de latrocínio na comarca de Catu, na Bahia, tendo sido contra ele expedido mandado de prisão preventiva, devidamente registrado no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça. Foi abordado por agentes da polícia, da Delegacia de Homicídio de Salvador, Bahia, no curso de investigação policial por outros delitos perpetrados na capital baiana. Ok? Após consulta ao sistema informatizado de capturas e tendo sido seu nome localizado, foi-lhe dada a voz de prisão. Nesse momento, o cidadão empreendeu fuga em um veículo na direção ao interior do estado e imediatamente perseguido pelos agentes de polícia. Foi interceptado e preso na comarca de Feira de Santana, na Bahia. Com base na situação hipotética apresentada, julgue os itens subsequentes. A decretação da prisão preventiva submete-se aos requisitos fáticos e normativos estabelecidos no Código de Processo Penal, sendo admitida em qualquer fase da persecução criminal, seja de ofício, seja por representação da autoridade policial, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação. Tudo essa história e a alternativa está falso. Por quê? A decretação da prisão preventiva submete-se aos requisitos fáticos normativos estabelecidos no CPP, sendo admitida em qualquer fase da persecução criminal, seja de ofício. De ofício não pode ser em qualquer fase da persecução criminal. Somente na fase da ação penal, a alternativa falsa. Senhores e senhoras, terminamos aqui prisão preventiva. E eu estou certo, eu estou tranquilo de que você tem condições de matar 100% de questões de prisão preventiva.
Tá? Agora, evidentemente que também precisa de você fazer muitos exercícios. Se você pegou um exercício, ficou com dúvida, ou em algum ponto você ficou com dúvida, ou se você quer trocar ideias, pode entrar em contato comigo no marciano.neves@hotmail.com, porque será uma satisfação te ajudar. Eu já fui concurseiro, sei que às vezes você precisa aí de um feedback, né? Trocar uma ideia, ou então mesmo tirar alguma dúvida, certo? Ou se pegou aquela questão, não entendeu por que errou, manda ela para mim, eu vou explicar para você com satisfação, porque é sempre uma satisfação para nós aqui do LAC, a sua vitória. Ok, pessoal? Até a próxima aula, que será prisão temporária, ok?